Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento neste abençoado sábado ensolarado, pelo menos aqui em São Paulo, né? Então, vamos para mais um ensinamento que hoje virá através das palavras do Papa Francisco. Então, o Papa Francisco ele nos disse o seguinte: sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim. Olha só que humildade do Papa, hein? Olha que humildade do Papa. Feliz o Brasil e tem um Papa como esse. Então vamos ver. Olha o que ele fala. Sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia, e assim procurei perdoar muito. Olha que coisa fantástica, né? O Papa é a personificação do bom senso, né? Do discernimento, né? E da pureza. Com esse Papa, pelo menos até agora, não existe tendenciosidade. Todos os outros que apareceram por lá foram tendenciosos. Os que não foram, sabe-se lá o que aconteceu. Teve alguns outros que foram perfeitos, mas nos dias atuais, né? Nos dias atuais, esse Papa foi o melhor, viu? Porque isso aqui é a exteriorização, é a personificação da humildade, né? Eu vou repetir o que o Papa falou. Sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim mesmo, para os meus pecados, para a minha necessidade de misericórdia, e assim procurei perdoar muito. Olha só. Pois é. Aí, em cima dessas palavras do Papa, vem o autor do livro, que é o Zé Carlos de Luca, né? E vai nos dizer o seguinte: antes de emitirmos qualquer julgamento, convém que olhemos para dentro de nós e verifiquemos a porção de terra suja que necessita ser varrida. É quase certo que a terra imunda que vemos nos outros e que nos faz condená-los seja a projeção do que se passa com nós mesmos, que ainda não tivemos a coragem de enxergar e admitir. Jesus nos faz uma pergunta incômoda, mas necessária para quem deseja ser coerente e viver melhor com o seu próximo. Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar esse cisco do seu olho, quando você tem um pedaço de madeira no seu próprio olho? Jesus já nos dissera isso, já nos prevenira quanto a isso. O Papa Francisco teve essa coragem e admitiu publicamente que tem pedaços de madeira no seu próprio olho. Mesmo sendo um dos maiores e mais respeitados líderes religiosos do mundo, sua franqueza não o desmerece. Ao contrário, o engrandece, porque ele, vestido de humildade, se humaniza e nos estimula a seguirmos o seu exemplo. Fantástico. Nota 10, 100 mil para o Papa. Admitindo suas imperfeições, o Papa reconhece que precisa de misericórdia. Então, pessoal, se ele precisa de misericórdia, vamos orar para ele. Cabe. Nós temos que ser ecumênicos, pessoal. Aí vai um recado. Agora eu estou mandando um recado para os evangélicos, para os maçons, para os espiritualistas de uma maneira geral, e mais principalmente para os espíritas kardecistas. Nós temos o dever e a obrigação de sermos ecumênicos. Jesus, ele foi ecumênico e ele ainda é ecumênico. Se ele não fosse ecumênico, ele não seria. E esse Papa, ele também é ecumênico. Ele também é ecumênico, entendeu? Então, repetindo aqui, então vamos orar. Já que somos ecumênicos, cristãos, vejam bem, pessoal, todos nós somos cristãos. Cristãos. Né? O evangélico, ele é cristão. O espiritualista, ele é cristão. Aqui no Brasil, nós somos cristãos e tem que ser ecumênico.
Então, lá, admitindo suas imperfeições, o Papa reconhece que precisa de misericórdia. Vamos orar para ele, somos ecumenos. Vamos orar para ele, para que ele não seja perseguido ou marginalizado dentro do seu próprio meio. Dentro do seu próprio meio. Que Deus e Maria Santíssima dê sempre muita força para ele, proteja ele das investidas dos contrários e de todo o mal. Principalmente aquele que cerca ele. Então, ele necessita de misericórdia, que precisa do colírio de Deus para tirar a trave de seus olhos. Está vendo? Esse colírio, porém, só é pingado quando nos tornamos misericordiosos com as imperfeições dos outros. Você é misericordioso com a imperfeição dos outros? Nós somos misericordiosos com as imperfeições dos outros? O Papa é. Antes de julgar, vamos ser misericordiosos primeiro com ele, depois conosco. Nós temos uma trave no olho, não é? Então, quando somos rigorosos e implacáveis, quando julgamos como se fôssemos puros e perfeitos, e assim não perdoamos, é da lei de Deus que venhamos a ser julgados na mesma medida. A propósito, relembremos essa fala também de Jesus. Jesus falou: concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Jesus falou isso, foi bem claro. Em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Eu demorei a perceber, na linguagem simbólica utilizada por Jesus, o juiz é a nossa própria consciência. E a prisão, o campo fechado das experiências dolorosas, repetidas, atreladas àquilo que não foi reconciliado. Quando não nos reconciliamos com os nossos adversários, seja perdoando quando somos as vítimas, seja pedindo perdão e reparação quando somos os que prejudicam. Nosso juiz interno, que é a nossa consciência, que é implacável, acusa a desarmonia ante as leis divinas, porquanto tais leis estão gravadas em nossa própria consciência. Pois é. A partir de então, nosso campo de energia se desequilibra e passa a feição de poderoso imã, a atrair experiências similares àquela em que não buscamos a reconciliação. Imaginemos a seguinte situação, bem corriqueira, por sinal. Fomos caluniados por um colega de trabalho, que divulgou fatos inverídicos a nosso respeito. Olha o exemplo. Nós fomos caluniados por nosso colega de trabalho. Nós sabemos que nas empresas existem muitos amigos nossos, considerados amigos nossos, que querem puxar o nosso tapete. Muitas vezes para tomar o nosso posto, para conseguir o nosso cargo, ou para fazer média, ou bajular o seu superior e ganhar ponto com isso. Isso é o que mais acontece nas empresas, nas escolas, em tudo quanto é lugar. Né? Então, ele está dando o exemplo aqui, ó. Imaginemos a seguinte situação, é um exemplo, né? Bem corriqueira, e é mesmo, por sinal. Fomos caluniados por um colega de trabalho que divulgou fatos inverídicos a nosso respeito. É mentira, não é? É admissível que, num primeiro momento, fiquemos ressentidos com ele, mas se esse ressentimento se torna crônico, porque não o perdoamos, é difícil de perdoar. Nós não podemos nos permitir, não é, que um pensamento, uma ideia fixa, fique muito tempo em nossa mente, na nossa alma, porque senão ele se cristaliza. E ele cristalizando-se, ele vai incomodar o nosso espírito, refletindo no perispírito, porque é um corpo estranho na nossa alma. E esse corpo estranho vai expulsar, vai expurgar de dentro de si, não é? Da sua alma, através do corpo físico. Ou seja, refletindo-se em doenças que a gente não quer, mas que é um mal necessário. Olha o que acontece quando a gente se permite que uma ideia fixa, um pensamento que não é de Deus, fique na nossa cabeça, principalmente o não perdão.
o ressentimento. Então a gente ficou sabendo que o companheiro nosso nos prejudicou, falou que a gente fez algo que a gente não fez. Se a gente fica transmitindo para eles, né, ressentimentos, pensamentos infelizes, mesmo estando com razão, né? Mas esse ressentimento se torna crônico, pois não o perdoamos, e a partir de então passamos a emitir contra ele vibrações negativas em forma de raiva e ódio, ressentimento, ou até mesmo engendrando algum tipo de vingança. A nossa consciência registrará que nos distanciamos do amor e do perdão. Consequentemente, como estamos distantes do amor e do perdão, nos tornamos vulneráveis aos sentimentos negativos que os outros endereçam contra nós, por conta dos equívocos que todos nós acabamos cometendo pela vida. É verdade. Olha o que vai acontecer. Nos enquadramos na lei de ação e reação. Se eu demoro, se eu me permito, né, se eu demoro a pedir perdão, e se eu me permito que o ressentimento fique dentro de mim, eu fico transmitindo pensamento negativo para aquela pessoa que me prejudicou, eu vou ficar vulnerável. Como eu sou um pecador, como nós somos pecadores, amanhã ou depois alguém vai ficar aborrecido com a gente e vai fazer a mesma coisa, vai transmitir pensamentos infelizes, e nós, por causa de nossa vulnerabilidade, vamos atrair o pensamento ruim daquela pessoa. Olha o ciclo vicioso que fica em volta da gente. Tudo porque a gente não perdoou. Não soubemos perdoar os que nos prejudicaram, entregando o caso no colo de Jesus. Muito bem. Aí ele fala que eu fico me perguntando quantos relacionamentos conflituosos de hoje têm origem em mágoas não perdoadas do passado. Tá vendo aí? Ó? Ele fala, eu fico me perguntando quantos relacionamentos conflituosos de hoje, que nós temos hoje, têm sua origem em mágoas não perdoadas no nosso passado. A mágoa crônica do pai, que ainda não perdoei. Tem pessoas que têm muita mágoa do pai, que ainda não perdoou. Pode estar interferindo no meu relacionamento afetivo de hoje. Tá vendo? Então, se na infância o pai fez alguma coisa que o filho não esquece, a filha não esquece, o que vai acontecer? Isso, muito possivelmente, se explica o sofrimento que eu estou passando hoje no que tange a relacionamento. Ou pode ser outra coisa também. Um desemprego, um problema financeiro, porque é o que eu atraí para mim, né? Atraindo pessoas com o mesmo comportamento reprovável que o meu genitor. Então fica atraindo, né, relacionamentos reprováveis, né? Reprovável, que eu fiz com o meu genitor, não soube perdoar. Desse modo, perdoar o próximo é pedir perdão para si mesmo. Então, quando a gente perdoa o próximo, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos. Porque todos nós necessitamos de perdão. Perdão traz liberdade. Olha só, perdão traz liberdade. E por quê? Porque eu me liberto de uma patologia, de um pensamento mórbido que não é de Deus, que está dentro de mim, por eu não saber perdoar. Então, quando eu pratico o perdão, eu retirei de mim uma patologia grave, que Deus não quer e é ruim para mim. Não perdoar nos aprisiona no cárcere do sofrimento. Façamos o que Jesus nos pede. Olhemos primeiramente para nós mesmos antes de julgarmos quem quer que seja. É muito provável que estejamos iludidos quanto à nossa superioridade moral em relação àquele que julgamos. Podemos não cometer os mesmos delitos, mas temos sombras em outras áreas do nosso comportamento. Então, muitas vezes, a gente pode não fazer o que aquela pessoa faz, costuma fazer com os outros, mas dentro de nós, nos arquivos de nossa memória, existem sombras, patologias de comportamentos inadequados, de infrações das leis de Deus que está inserido em cada ser humano dessa terra e em nós também. E nós, por isso, necessitamos de perdão. Se isso não ocorreu, essas patologias deles não ocorreu nessa existência, aconteceu em outra. Talvez não sejamos tão bons quanto imaginamos. Até mesmo Jesus afirmou que bom mesmo somente Deus o era, mas ninguém. Por isso, ainda repercute no ar aquela exclamação de Jesus diante da multidão que ansiava a punição da mulher adúltera.
Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Largar as pedras é um ato de sabedoria, humildade e paz. É permitir que Deus pingue o colírio de misericórdia nos olhos doentes. Então nós precisamos do colírio. E o nosso colírio é o ensinamento na prática que o Papa nos deu. É o que ele falou: sempre que atendi confissões, olhei primeiro para mim mesmo, para os meus pecados, para minha necessidade de misericórdia, e assim procurei perdoar muito. Que Papa maravilhoso. Fica aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso para nós outros, para que todos nós aprendamos a não julgar ninguém, a perdoar. Então, todos nós necessitamos aprender a perdoar para sermos perdoados. Uma boa noite para todos.